Realmente estamos em rota de colisão com um destino que nos faz parar e pensar. Nossa, isso pode acontecer comigo? Muitas pessoas, mesmo não envolvidas com o ocultismo, aguardam essa data porque acham que algo grande vai acontecer. Não importa se os cientistas estão corretos. Dada a preponderância do foco na data, ela acabou se tornando algo importante. Faz sentido haver um dia ou um ano que faça com que todos unam suas ansiedades. As adversidades previstas incluem todo tipo de cataclismas, todos os tipos de sinais no Sol, na Lua e nas estrelas. E é tudo perfeitamente consistente com as previsões seculares. Uma distribuição BV Filmes. 2012. Profecia ou Pânico? Versão brasileira, Dublamix Rio. Os antigos maias, de 2000 a.C. a 900 depois de Cristo, viveram aqui e floresceram em locais como esse. Da Guatemala a Honduras, do norte de El Salvador ao México Central, eles tinham a única linguagem escrita desenvolvida que conhecemos na América do Norte pré-colombiana. Ficaram famosos por sua arte, pelos avanços matemáticos, arquitetura e tudo que vê aqui ao meu redor em Palenque. Mas talvez a conquista mais inspiradora seja o conhecimento de astronomia avançada. Os antigos maias. É a única cultura do Novo Mundo que desenvolveu um sistema completo de escrita e que resultou em poucos registros que sobreviveram como evidências de que eles eram engajados na observação sistemática de partes do céu, do que acontecia no céu. Eles rastreavam, registravam e identificavam ciclos de coisas como o planeta Vênus ou, obviamente, do Sol e da Lua. Eles eram muito interessados nisso. Conseguiram construir essas grandes pirâmides e aconteceram grandes avanços em arquitetura e tudo mais. Sou impressionado com a grande arquitetura deles. Os maias eram um povo obcecado com o tempo. Registravam tudo nas rochas, em vigas e códigos. Fizeram vários registros destes importantes eventos, claro, naquele tempo. Mas eu acho que o mais importante dos maias é essa obsessão com o tempo. Eu fico emocionado com a arquitetura, por exemplo, nesse sítio lindo em Palenque, ou em Tikal, ou Chichén Itzá. Essas belezas são grandes edifícios para chegarem ao céu. Eram muito avançadas. As civilizações, as pirâmides que eles construíram na América Central, no México e na Guatemala eram incríveis. Por exemplo, uma delas, a pirâmide, ou o templo de Kukulcán, ou Quetzalcóatl, tem um lado com a cabeça de uma serpente na base, que é Quetzalcóatl, a deusa serpente. Mas todo ano, no dia 21 de março, justamente no equinócio da primavera, por volta de 3 da tarde, uma sombra se forma na escada que desce ali e forma a imagem de uma cobra. A sombra desce àquele lado e termina na cabeça lá embaixo. Mas como eles sabiam como posicionar aquilo perfeitamente para dar aquele efeito? O que encontraram foram provas de que eram grandes astrônomos. E não achamos que eles tinham telescópios com lentes. Obviamente, eles tinham uma ótima ideia do tamanho do calendário solar. Eles foram tão assertivos quanto fomos em 1900 sobre o tempo que a Terra leva no processo de translação, o que é extraordinário. Hoje sabemos que eles eram grandes astrônomos. Eles tinham conhecimento sobre detalhes que nos impressionam. Então, temos que nos livrar da ideia de que eram somente bárbaros. O fato de terem conhecimento astronômico está codificado em todo lugar. E o alinhamento galáctico é um exemplo disso. Mas a ausência de mais informações sobre seus dados astronômicos é devido ao fato de que, quando os espanhóis invadiram o México, queimaram todos os códigos maias. Já os maias, a leitura que faço é que eram pessoas brilhantes. Os cálculos que eles fizeram, sabe? Eles descobriram que a Terra gira em seu próprio eixo, oscilando levemente. E que, para que a Terra complete essa oscilação, completando o ciclo, são necessários 26 mil anos.
E eles descobriram sem computadores ou até mesmo sem satélites, sem essas coisas que nós temos hoje em dia. Eu acho que John Major Jenkins foi o primeiro autor que li que falava sobre o que chama de precessão, que é a oscilação na revolução do planeta Terra e que tem um ciclo de 26 mil anos. A precessão tem exatamente o número de anos necessário para a Terra completar a oscilação, um ciclo completo de volta ao centro. E isso chamou a minha atenção. Tendemos a nos impressionar com a habilidade astronômica dos antigos, muito porque não somos muito sofisticados individualmente. Muitos de nós nem olhavam mais para o céu, não prestavam atenção ao que acontece por lá. Quando encontramos pessoas que olhavam, parece-nos incrível o que fizeram, mas na verdade, a maioria dos povos tradicionais e pré-históricos fizeram o óbvio. Eles usaram o céu, o monitoraram. Os maias tinham um sistema único para registrar os movimentos. Temos códigos da era pós-clássica e cálculos de movimentos, por exemplo, de Mercúrio, Vênus, Marte, até de Júpiter e, claro, da Lua. Eles guardavam os registros de movimentação desses astros o tempo todo. E assim prepararam suas festas, atividades religiosas e, a mais importante, as guerras contra as populações vizinhas. Nós às vezes presumimos que, devido ao que aconteceu na antiguidade, eles eram muito mais primitivos do que nós. Mas, ao mesmo tempo, há claras evidências dos egípcios e dos maias separadamente e de tempos anteriores ao nosso, em que se identificam incríveis feitos matemáticos e astronômicos. Então a genialidade não está limitada à obtenção de progresso passo a passo, onde estaríamos no topo desse processo. É convincente porque, na história dos maias, a habilidade de rastrear as estrelas e coisas assim os torna brilhantes neste quesito. Mas o que acho que aconteceu foi um exagero das pessoas com relação à habilidade deles de interpretar o futuro. Há mais de 2.300 anos, antes de existirem os satélites, antes dos computadores, antes dos telescópios, os maias tiveram a capacidade de detectar e entender uma oscilação na rotação da Terra. E usaram isso para criar um longo calendário, que consistia em 5 grandes ciclos de 5.125 anos. Esse calendário era tão preciso que previu o solstício de inverno em 21 de dezembro de 2012. Mas há mais sobre essa data. Essa data também traz a convergência precisa do equador galáctico, da órbita elíptica do nosso sistema solar e o solstício de inverno. O evento é tão raro que dizem que não ocorrerá nos próximos 26 mil anos. Ele marca o ponto crucial, o ponto final do longo calendário maia. 21 de dezembro de 2012 marca o fim do 5º ciclo e, alguns dizem, o fim do mundo. 21 de dezembro de 2012. Para algumas pessoas, 2012 é o novo apocalipse, mas para outros é uma mensagem de esperança, ao contrário de muitas coisas. O mistério de 2012, ou o fenômeno de 2012, está envolto em total mistério, como o calendário maia. O sistema do calendário maia é muito complicado. Ele tem 3 tipos de contagem no calendário. Em cada registro no calendário, há certas datas criadas especificamente para marcar o próprio calendário em si. Por exemplo, eles têm datas de colheita, de plantio, de guerra, de eventos sagrados, de atividades religiosas. Mas, nesse caso, o dia 21 de dezembro de 2012 marca o fim de um período, de acordo com o calendário maia. Desenvolveram o calendário maia, representado por uma pedra circular que é como uma roda, que se inicia num certo ponto e continua com o calendário até que chega ao topo novamente e para. E por que ele para exatamente na data de 21 de dezembro de 2012, no final do inverno, um escritor de ficção que visitou a região, ele esteve tanto no México como na Guatemala e em Honduras, ele prestou atenção e veio com a extraordinária teoria
de que os maias corretamente determinaram quando o fim do mundo ocorrerá? Começou com o calendário maia, que termina em 21 de dezembro de 2012, mas a primeira pessoa que prestou atenção nisso foi José Argüelles. Ele criou algo, acredito que em 87, para comemorar os últimos 25 anos do calendário maia, que chamou de convergência harmônica. E ele conseguiu reunir mais de 1 milhão de pessoas no mundo todo, focando no significado do calendário maia e no ano de 2012. Na época, ele falava de 2012 como o fim de uma era. E é verdade, é o fim de um ciclo. É o fim de um ciclo vibratório de 26 mil anos. Portanto, nessa visão, fundamentalmente é o fim do mundo. Mas esperem, é o fim de um rio também. Um rio sempre passa, nunca é o mesmo rio. O que está sendo enfatizado é o final físico do mundo. E é por isso que em muitas tradições tem se falado em final dos tempos. E tsunamis, terremotos, incêndios, danação e tudo mais que está escrito na série de livros Deixados para Trás e coisas assim. Ouvindo sobre o conhecido calendário maia e o que os maias dizem ou não, a verdade agora é que há somente uma única profecia ou uma única inscrição da antiguidade dos maias que fala sobre quando o calendário deles vai terminar. Essa única inscrição vem de um local chamado Monumento de Tortuguero, número 6. Esse local é bem próximo ao famoso sítio de Palenque. Sabemos pela arqueologia que em Tortuguero há uma referência a 2012 e sabemos que eles esperavam que acontecesse naquele momento. E o que eles esperavam é que os 9 deuses do mundo inferior viriam e derrotariam os 13 deuses dos céus. Isso é visto como um aspecto negativo, porque identificamos o mundo inferior como algo maligno. Mas para os maias, esse não era o caso. Acreditavam em vários níveis de mundo, um acima e outro abaixo do nosso. O que aconteceria é que o povo subterrâneo viria derrotar o povo de cima e conosco decidiria o destino da nova era. Os séculos 20 e 21 são o início dos vários equinócios e nos calendários antigos isso era significante e representava uma grande consciência dos poderes do subterrâneo e como eles nos alcançam e trabalham através da humanidade. Então sempre haverá cerimônias ocultas, rituais, práticas ocorrendo atualmente. E isso deve ser reforçado com o movimento da nova era. John Major Jenkins, que era arqueólogo amador, percebeu que havia algo muito específico para acontecer em dezembro de 2012. Sabidamente na Terra veremos o Sol nascer e atrás dele teremos o centro de nossa galáxia. Isso é um acontecimento muito simbólico, porque é um momento de criação. E John Major Jenkins conseguiu identificar o fato de que os maias referem-se a esse renascimento. Digamos que é um evento de muitas camadas. É o centro de nossa galáxia, ligado ao centro de nosso sistema solar e ligado à nossa própria Terra. Será o alinhamento dos astros, dos planetas como um todo, o que veremos da perspectiva da Terra. É o alinhamento do Sol com a Terra e o centro da Via Láctea. Muitas pessoas acreditam que pode ser um sinal do fim do mundo. Não acredito em sinais do fim do mundo, mas acredito no presságio de algo que devemos nos preocupar sobre nossa direção no futuro imediato. Eu acho, infelizmente, que milhões de pessoas, e talvez até bilhões, possam parecer nessa mudança entre o presente e 2012. E creio que pode muito bem ir muito além de 2012. Acho que pássaros caindo do céu, peixes mortos nas costas em milhares, dezenas de milhares ou mais, com certeza, estão nos mostrando o que está acontecendo. E que há uma grande ruptura física no nosso planeta.
O argumento se baseia no alinhamento exato do Sol na Via Láctea, perfeitamente centralizados em dezembro de 2012. Não perfeitamente centralizado, não há como dizer. É mais perto do que conhecemos hoje como o centro da galáxia, que não é a mesma coisa que o centro da Via Láctea, mas a linguagem fica confusa nesses vários livros. Provavelmente vai se levar mais 200 anos para ter um alinhamento parecido. Então é astronomia obscura jogada para fazer barulho. Assim como os maias, que eram ótimos astrônomos, eu tiro o chapéu, são parecidos com os astrônomos da Mesopotâmia. Mas não significa que estivessem interessados nesse tipo de coisa, em medir isso, ou que eram capazes de discernir o tipo de refinamento supostamente em jogo aqui. Eu acho que o fenômeno de 2012 vem de informações erradas que são encontradas na internet. Muitas pessoas acreditam que o mundo vai acabar nessa data porque bate com uma data específica do calendário maia. O ano de 2012 tornou-se celebridade da forma errada porque as pessoas estão se precipitando por ser supostamente o fim de um ciclo no calendário maia. E isso, de alguma forma, tem significado para todos nós no planeta, porque o fim de um ciclo significa o fim ou o começo de algo. Não há inscrições maias que indiquem o que eles concluíram pelo fato do calendário deles ter um fim. Acabou a pedra. Não havia mais espaço naquela rocha circular para registrar o próximo minuto ou ano. Então eles teriam que parar em algum lugar para recomeçar o ciclo. Não significa nada para mim, posso estar enganado. Mas acredito que há muita coisa a fazer. Lembro de 84 motivos de por que Deus viria em 1984. Mas aqui estamos e continuamos aqui. Não é a primeira vez que temos esse tipo de fenômeno. Acho que todo mundo lembra do ano 2000, em que muitas pessoas previam desastres. Não aconteceu. A vida continuou. Mas eu acho que ninguém nunca terá condição de criar o desastre perfeito para 2012. Ninguém terá acesso a um calendário milenar tão preciso. E acho que é o que vai fazer desta data algo específico, 21 de dezembro de 2012, durante séculos, porque na verdade é o que é uma data real. Como cristãos, podemos, por um lado, cometer o engano de prestar muita atenção nisso, ou, por outro lado, é difícil acreditar que na grande coincidência que vários dos antigos mistérios religiosos tratem da mesma data. Então acho que algo está sendo planejado. Aconteça ou não, nada será o mesmo. No final, Deus é a autoridade maior. Ele poderia intervir e todas as previsões que fizeram não acontecerem. Mas podem e devemos permanecer alertas, porque se acontecerem, precisaremos ser seletivos para que não partilhemos ou participemos de práticas ocultas, satânicas ou conhecimentos desse tipo. Eu acredito que as lições de 2012, ou loucura, teoria, ou o que seja, é uma lição falsa porque tenta desmerecer a verdade do mundo. O atual significado de 21 de dezembro de 2012 como data profética resume a questão sobre como os maias conseguiram esse conhecimento. As observações inspiradoras das estrelas e dos astros não dizem que você pode prever o futuro. Mas e se esse conhecimento vier de fonte sobrenatural, ou mesmo extraterrestre? Fonte de conhecimento dos antigos maias. Eles tinham esse conhecimento incrível e alguns dizem que conseguiram esse conhecimento do período pré-dilúvio, que talvez tenham usado esse conhecimento e colocado à mostra. Outros dizem que teriam adquirido conhecimento de alienígenas. Tem todo tipo de teoria. É algo em que, naturalmente, os cientistas não querem se meter muito, mas tem que haver uma forma de informação ter aparecido que ainda não é clara. No senso comum das métricas humanas, a pergunta que fica é: como eles conseguiriam isso? Acho que os antigos, eles sabiam, tinham muita informação que não conhecemos. O fato
dos egípcios, maias e outras culturas terem construído pirâmides ou similares sem ter conhecimento de outros povos no planeta é incrível para mim. O grande objetivo dos maias em construir esses grandes templos era alcançar o céu e alcançar os deuses, para recriar as montanhas sagradas onde os deuses vivem. Quando começa a analisar o alinhamento dessas pirâmides e complexos, encontra um extraordinário nível de detalhe. O melhor exemplo é Chichén Itzá, em Yucatán, onde tivemos o trabalho de historiadores amadores como Linda Chile, que identificou que todo o complexo era uma composição tridimensional da criação do mito maia, andando pelas pirâmides, pelo tribunal, pelos observatórios, e você vê como os maias talharam em pedra a memória, a ideia da mitologia da criação e como acreditavam que se originou e de onde vinha também. Existe uma teoria escrita por outros antropólogos segundo a qual, através da Amazônia e outras culturas sul-americanas, havia telepatia. Então, podemos ir além. Se considerarmos a telepatia como algo possível, por que ficaria limitada à comunicação humana? Deve ter havido uma comunicação com inteligências de outras partes do universo. Se houver vida inteligente em outras partes do universo, existe a possibilidade de comunicação com essas vidas. A minha teoria é de que esse seria o único caminho racional. Einstein sempre citou, e outros cientistas também, de que se deve seguir sempre a teoria mais simples e menos fantástica das circunstâncias. Então, por mais fantástica que seja a ideia de comunicação telepática com extraterrestres ou inteligências extraterrestres, deve ser a conclusão mais simples e menos fantástica para explicar o fenômeno. Sinceramente, eu acho que eles tinham o conhecimento que, para mim, vai além do que a raça humana tinha naquele período. Eu imagino que, com todos os trabalhos demoníacos e bárbaros que eles faziam, e toda aquela sede que eles tinham por sangue, eles poderiam ter negociado com espíritos demoníacos. Espíritos que deram informações sobre os céus e outras coisas. Coisas que estão bastante além do que nós podemos compreender, e este, para mim, é o grande mistério. É comprovado que os maias e outros tipos de sociedades no mundo tinham sacerdócios ocultos. Havia normalmente um líder nesse sacerdócio oculto e acreditavam estar adorando os deuses do subterrâneo, ou o deus de Hades, outro nome para Satanás. Acreditavam que, se pudessem acalmá-lo ou adorá-lo, os traria boa sorte. Então faziam sacrifícios que acreditavam que não só acalmaria Satanás, mas também os fortaleciam. Sacrifícios humanos eram comuns entre as tribos de índios nas Américas do Sul e Central. Creio que as evidências sugerem que seja natural. Não acredito que Deus tenha vindo e sussurrado para eles que o tamanho do ano solar tem 365 dias, ponto 2422. Eu acho que usavam matemáticos e astrônomos brilhantes que calculavam com uma precisão que não conseguimos entender. O que é fascinante nos maias é que não sabemos o que aconteceu com eles. Eles só desapareceram. Não há cemitérios, alguns dizem que pode ter sido uma praga, mas não tem túmulos que indiquem isso. Talvez a fome num determinado período, ou acabaram os recursos da região. Ninguém sabe com certeza o que aconteceu. O que sempre acho interessante é que as pessoas acreditam que os maias previram o fim do mundo, mas não puderam prever o próprio fim. É quase impossível superestimar as conquistas do povo maia, principalmente entre os anos 200 e 900 a.C. E é um mistério a razão do fim dessa civilização avançada. Mas é importante notar que os maias não desapareceram. Na verdade, vários de seus descendentes vivem na mesma área hoje e estão bem cientes das especulações globais sobre o antigo calendário de seus ancestrais. Crenças atuais dos maias. 2012 é um conceito maravilhoso em sua versão mais positiva, a autêntica versão dos maias. Se você vir 2012, 21 de dezembro de 2012, como o fim de um ciclo de 26 mil anos, verá 22 de dezembro como o começo de um novo ciclo de 26 mil anos.
quantos seres humanos terão a chance de estar aqui nessa virada de um ciclo de 26 mil anos? De acordo com os maias, a crença de que o ciclo em que estamos acaba em dezembro de 2012 é um mau presságio. São as guerras, terremotos, inundações, muitos problemas para a humanidade. Mas não existiriam 2 períodos ruins, então este em que estamos seria o ruim. O próximo ciclo, que se inicia em 22 de dezembro de 2012, seria melhor que o anterior. Muitos de nossos calendários são lineares, eles vão de A a B. Mas o calendário maia é diferente porque começa em A e volta ao A. Então, eles têm uma perspectiva cíclica do tempo, que significa que o tempo volta. Eles têm esses marcos de tempo, onde o ano 3100 a.C., por volta desse ano, foi o começo desse período, e 2012 é o final do ciclo. No mundo, muitas pessoas acreditam que será o fim do mundo. Eles colocam informações em todo lugar. Eles querem acreditar. Eu tentei dizer às pessoas que se aproximassem das informações científicas e arqueológicas que nós temos, porque trabalhamos com estas evidências. Elas mostram que o mundo continua. É contínuo, é um ciclo após o outro, após o outro. O mundo continua. De acordo com as crenças maias, o tempo é circular. Então, nunca tem um fim. Em primeiro lugar, não há evidência nas inscrições que restaram dos maias de que teríamos um final apocalíptico ou preocupante no cenário mundial. Segundo, pense no relógio como o odômetro do seu carro. Quando o odômetro de um carro vai até 99.999, não significa que, quando voltar a 00001, o carro vai explodir ou vai ser o fim do mundo. Simplesmente isso quer dizer que o odômetro chegou ao limite e que vai se reiniciar. As indicações são de que os maias acreditavam que o calendário cíclico recomeçaria depois de 21 de dezembro, no solstício de inverno de 2012. É como o nosso calendário, quando ele acaba em 31 de dezembro desse ano, um novo ano começará e é exatamente o que vai acontecer. Em 2012, os maias nunca previram o fim do mundo. Para os maias, dezembro de 2012 tem muitos aspectos. Há as festividades, há a execução de certos rituais, mas também há certos maias que o encaram de forma mais individualizada, até mais fundamentalista. Há o receio de que, por causa da mitologia criada estar tão ligada a dezembro de 2012, e como essa criação mitológica fala de sacrifício, que realmente ocorram certos sacrifícios. Eu cheguei a entrevistar muitos anciões maias e, se você ler o romance Os 12, mesmo sendo ficção, verá que o que digo sobre 2012 está muito alinhado com o que os maias diziam. A mensagem básica dos maias é: estamos em um ponto crítico e nada está garantido, mas a maioria dos maias simplesmente diz: ei, estamos aqui nessa época única, é hora de festejar. É hora de interiorizar e ouvir a sabedoria interior que sempre esteve conosco, que os antepassados de nossos antepassados nos ensinaram sobre como estar nesse planeta de um jeito que beneficie todos os seres vivos. Não é fácil descobrir como ficou tão popular a noção de que o fim do Bactum 13, o nome do ciclo de tempo envolvido, de alguma forma signifique algo profético na tradição maia. O fato é que parece ter sido inventado. Não se vê ninguém falando disso até 1975. E não há nenhum maia que tenha falado disso. Há um livro sobre o México e outras coisas de um autor desconhecido
que citou erroneamente o calendário maia e um escritor pegou uma parte do texto em que há uma menção sobre o calendário cíclico maia, que, como sabemos, termina no solstício de inverno em 21 de dezembro de 2012. Aparentemente, uma menção inocente e a exploração baseada em uma série de outros comentários desconexos começou a mística de 2012 dos maias. No que acreditam os sobreviventes dessa maravilhosa cultura maia? No que eles acreditam? Os maias riem dessa preocupação do Ocidente e da fascinação com a invenção desse escritor que está em total desarmonia com o pensamento deles. Não consta nas tradições maias orais ou escritas, e eles realmente acham que é uma das coisas mais engraçadas que já ouviram. As tribos maias existentes não apoiam de forma alguma essa tradição ou a previsão de que haveria o apocalipse na Terra, com os mares avançando e vulcões, terremotos e o alinhamento dos astros. Tudo isso não é ciência, não é história. Isso é, na verdade, ficção científica. Muitos maias veem dezembro de 2012 como o fim de um grande ciclo e o início de outro. Muitos de nós marcam a noite de Ano Novo quando passamos de um ano a outro. Mas outros maias e outros pesquisadores notaram que a convergência galáctica da Via Láctea, nossa órbita elíptica e o solstício de inverno solar sinalizam a completude da árvore sagrada. A árvore sagrada é uma imagem que é central nas crenças maias que nos ligam não só a outros mundos, mas às lendas da criação. Então eles esperam mudanças globais, talvez o aumento da consciência, a convergência harmônica, talvez o próximo passo da evolução humana. Eles veem dezembro de 2012 não como um fim, mas como um começo. A nova era. Já outras pessoas acreditam que será um tempo chamado de convergência harmônica, que eu chamo de Woodstock global, quando ocorrerão mudanças em tudo o que conhecemos. O homem mudará radicalmente. É aquela velha teoria chamada de equilíbrio pontuado, onde acontece esse enorme e dramático passo no processo evolucionário para aqueles, claro, que acreditam nisso. Estou menos ligado a 21 de dezembro de 2012 e mais ao que a data representa como uma mudança vibracional para o planeta e pelas possibilidades para melhorar de verdade a forma de sermos humanos. Minha pesquisa não está limitada aos maias ou à América Central. Eu estudei culturas do mundo inteiro, não só da América do Norte. Eu estudei a cultura norte-americana, os índios Hopi, por exemplo, a cultura tibetana, havaiana, de Bali, a nossa grande cultura indiana, a cultura Veda. E existe uma crença universal na mudança que ocorreria mais ou menos em 2012. A primeira coisa que acho que as pessoas deveriam fazer é buscar seus próprios caminhos, sua própria forma de ser parte dessa mudança para a consciência unida. Faz parte de gostar do individual, como eu diria, de desenvolvimento pessoal ou processo de esclarecimento espiritual. Vejo o 21 de dezembro de 2012 como um esclarecimento renovado. Acho que vamos entrar numa era em que as coisas mudarão, mas nesse estágio da nossa evolução, estamos sentindo as dores do parto do que virá. E vamos continuar a ver grandes desastres entre hoje e o fim de 2012. Acho que depois de toda a agitação, as coisas ficarão melhor. Acho que será uma boa data. Acho que precisamos olhar o que aconteceu em janeiro do ano 2000, que foi uma grande festa. Eu acho que precisamos entender 21 de dezembro de 2012 como uma grande festa também.
Não tão grande como a do ano 2000, mas uma festa pelos maias, porque é o fim de um grande ciclo e o começo de outro. Então, uma grande festa deveria ser feita. O Clube de Budapeste, com Barbara Marx Hubbard, da Fundação da Evolução da Consciência, assim como muitas outras organizações pelo mundo, usará essa data para criar o que chamam de Nascimento de 2012, para ver a data como o início de um novo ciclo e criar festas e eventos com a data como tema, similar a algumas que ocorreram na virada do milênio, mas em uma escala muito maior. Estou falando de dezenas de milhões de pessoas se unindo na criação de ressonância positiva. Muitos dos que acreditam no 2012 hoje vêm do novo cenário Nova Era e José Argüelles foi um dos líderes no início. Muitos dos escritores atuais trabalham o tema, e se você olhar nas principais livrarias, verá uma grande seção da Nova Era, Espiritualidade da Nova Era, com todos esses livros sobre 2012. Existe uma grande conexão entre esses pontos e é por isso que chamo de escatologia da Nova Era. O movimento Nova Era, agora, encontrou sua visão de como as coisas acontecerão no fim. Vamos tentar utilizar essa data como sendo um ponto de início positivo e então desenvolver atividades e organizações a nível pessoal nas quais as pessoas participem dessa energia positiva e criem o que muitas das culturas antigas profetizaram que seria uma era muito melhor. O fim do mundo? Sim, e o começo de um mundo melhor também. Na verdade, há muitas semelhanças entre isso e a Bíblia, mas há diferenças também. Eles acham que isso vai acontecer por causa do alinhamento galáctico, mas a Bíblia diz que haverá paz, prosperidade e tranquilidade nessa terra um dia, porque Jesus vai voltar e trará isso. Mas acho fascinante que haja essas semelhanças. Também acreditam que será uma era de grandes cataclismas. Muitos dizem que o mundo vai passar por esses grandes cataclismas e distúrbios que darão o início a essa nova era. Eu também acredito que a Bíblia ensina que será um tempo de distúrbios e cataclismas no período chamado de tribulação. Conforme chegamos lá, toda vez que acontece um terremoto, toda vez que temos um incidente no Oriente Médio, tudo isso se encaixa em uma teoria ou em outra. Tá vendo só? É o fim dos tempos, tudo vai ficar apocalíptico. Então, a energia crescente que está se formando será positiva a longo prazo, porque no momento em que a crise passar, as pessoas procurarão novas direções e novas histórias. Acredito que seja o renascimento de uma nova era. Uma nova visão da antiga teologia sobre o movimento da nova era. Um dos precursores do ano de 2012, um homem chamado José Argüelles, diz que em um desses dias um navio prateado virá pegar as pessoas, os não crentes, aqueles que não estão prontos para essa grande mudança na consciência, e levará essas pessoas embora. Eu fico imaginando, será que alguém vai saber quando esse tipo de rapto vai acontecer exatamente? E será que eles vão explicar: "Ah, podem entrar, vocês estão sendo levados para algum lugar"? Isso leva verdadeiramente ao que a Bíblia fala sobre a Nova Jerusalém no fim do livro do Apocalipse. Então pergunte onde isso vai acontecer, porque nós, seres humanos, para criar ou ser parte dessa Nova Jerusalém, precisaríamos ser totalmente transformados. E acredito que pode acontecer se houver de fato todas essas energias vindouras. Eu achei muito interessante os pôsteres enormes do filme 2012 com os dizeres "Quem vai ficar para trás?". Acho que provavelmente tiraram da série de livros Deixados para Trás, a série cristã. Mas o que esse rapto quer dizer é que ser deixado para trás não é bom. Enquanto que para eles, ser levado não é bom. É exatamente o oposto do que a Bíblia diz. Eu acredito que Satanás trabalha através desses profetas do ocultismo, marcando datas, fazendo previsões e então trabalhando duro para fazer algo acontecer na época ou na data, porque se fizer isso, parece que são críveis, ou pelo menos seus profetas. As pessoas ouvirão outras coisas que disserem e possivelmente vivam suas vidas de acordo com essas previsões. E isso é um perigo. A Bíblia fala de como os homens gostam mais da escuridão do que da luz. Outro caso a discutir é o mundo psíquico. Todo homem tem em si o desejo inato de saber o futuro. Se não fosse o caso, os médiums não fariam o que fazem hoje. Mas o problema são os homens gostarem mais da escuridão do que da luz.
Preferem sair do mundo de Deus do que vir a Deus para ver o futuro. Para que acreditem na Bíblia, precisam acreditar que Deus criou o mundo. O livro de Gênesis. Se algo realmente acontecer em 21 de dezembro de 2012 e entrarmos numa nova ordem global ou sociedade, isso mudará tudo. Muda a forma como fazemos negócios porque teremos uma visão econômica disso. Muda a nossa estrutura política e, mais importante, muda a forma como as pessoas veem o mundo do ponto de vista religioso. Deve haver um esforço notável, ao menos de uma geração, mas por uma razão. Para tentar unir as religiões do mundo, para trazê-las a uma nova ordem religiosa. Esqueça o que é e o que não é verdade. Vamos nos unir e ir juntos. O perigo é que se todos os países do mundo trabalharem juntos, no mesmo sistema religioso ou sob o mesmo governo, quem for o líder desse sistema terá o controle absoluto sobre o mundo inteiro. O fenômeno de 2012 ficou conhecido e continua a crescer. E o que era uma obscura data profética tornou-se um temor internacional. Muitas pessoas, mesmo que não saibam do que se trata, estão cientes das especulações sobre 21 de dezembro de 2012. E é o fim do mundo? É algo a mais? Não é nada? Com isso, ou talvez por causa disso, muitas teorias malucas, observações e previsões foram feitas. Previsões para 2012. Assim que a ideia de 2012 foi lançada, ocorreram coisas horríveis que se encaixam muito bem nessa ideia de que 2012 é, com certeza, o primeiro ano conectado ao fim do mundo. Assim que alguém imagina que uma época significante está chegando, outras pessoas acharão que uma época ruim também está chegando. E com as pessoas imaginando épocas ruins, começam a imaginar o que pode causar essas coisas. Elas pensam na vida e dizem, isso é ruim, isso é ruim. Uma das coisas que as pessoas gostam de citar é o comportamento do Sol. Existe uma teoria sobre 2012, sobre o aumento das erupções solares e que tem legitimidade. Mas não acho que tenha a ver com algum alinhamento galáctico ou algo assim. O Sol, na verdade, tem ciclos de atividade de 11 anos e espera-se que o ano de 2012 seja de grande atividade solar. Em 1859, houve um ciclo de grande atividade solar que derrubou os telégrafos na época. Foi chamado de evento Carrington. A força foi tanta que derrubou todas as linhas de telégrafo e provocou vários incêndios pela Europa e Estados Unidos. Isso por causa da força contida naquela chama solar. É mais um pulso eletromagnético. Se um evento similar acontecesse hoje, fritaria a maior parte da rede elétrica americana. A rede elétrica funciona através de transformadores, que pesam umas 40 toneladas, e leva-se 2 anos para construir um. Eles não são construídos em nenhum lugar da América. Como se leva 2 anos para repor um transformador ou um gerador central, o potencial pode ser de um grande período de blackout sem eletricidade. Isso pode ser um tipo de apocalipse para muitas pessoas. Em um dos primeiros livros que promovem o fenômeno de 2012, Maurice Cotterell propôs que o fenômeno das chamas solares era algo a verificar no fenômeno de 2012, porque identificaram que em 2012 haveria um pico na atividade solar. Ele citou sem muitas evidências que o que está acontecendo é uma atividade solar tão grande que o mundo terminará no final de 2012. Ele propôs isso antes de 1995. Desde então, sabemos que há uma intensa atividade solar acontecendo agora e 2012 será um período intenso. Mas também acontece em 2011, acontecerá em 2012 e deve acontecer em 2013. Na década de 90, cientistas identificaram que não é possível prever a atividade solar com precisão. Esse não é exatamente o caso. Nós estamos saindo da maior erupção solar já vista nos últimos 200 anos. Se você falar com os especialistas em atividades solares, eles vão balançar a cabeça e dizer que não sabem por que acontece assim. E, na verdade, não é tão fácil saber quando teremos a próxima erupção ou como ela vai ser.
Existem várias teorias sobre o que pode acontecer. Eu acho que todos concordam que será o alinhamento galáctico, mas a questão é qual será o resultado. Algumas pessoas dizem que haverá asteroides, que eles acertarão a Terra durante este período, e existe uma teoria conhecida como Planeta X. Quando se fala de desastres iminentes, procura-se algo para culpar. E alguns dos adeptos das teorias de conspiração gostam de dizer que há um planeta intruso por aí, dirigindo-se ao sistema solar na direção da Terra e que tem o nosso nome nele, que vai nos acertar como um pino de boliche na hora do strike. E algumas pessoas deram até nome para o objeto que supostamente está vindo, Neburu, que é um velho nome mesopotâmico. Ele viria a cada 3.700 anos. Ninguém sabe dizer com exatidão quando chegará à Terra, porque move-se em uma órbita largamente elíptica. Normalmente, os demais planetas giram em sentido anti-horário. Esse vai no sentido horário e arrebentaria tudo ao se aproximar da Terra. O teórico por trás do Planeta X é Zacarias Stitchen. Quando entrevistei o Zacarias, ele já estava com 90 anos. Ele escreveu sobre isso por anos, então perguntei: o que você aprendeu nos últimos 20 anos que possa ter mudado a sua opinião? E ele disse: estou convencido de que estou mais certo do que nunca. Era alguém muito influente e que vendeu milhões e milhões de livros sobre o Planeta X, e sabe-se que há uma enorme comunidade que acredita na veracidade do Planeta X. Eu não compartilho dessa crença. O que dizem é que, resumindo, seremos atingidos mortalmente por um golpe devastador. Tem a ver com o Sol, com as atividades nele, e também tem a ver, eu acredito, que com um astro no espaço que está vindo em direção à Terra neste momento, que tem referências em diversas culturas e coisas. O terceiro segredo de Fátima, que é o segredo mais bem guardado do Vaticano, acho que tem a ver com a existência desse objeto vindo do espaço. Alguns dizem que era sabido pelos maias que em 2012 esse planeta voltaria. Mas não há evidência disso. Não há evidências na mitologia maia, não há evidências na mitologia samariana e não há evidência astronômica de que isso vá realmente acontecer. Se o Neburu está por aí, as previsões são de que já o teríamos visto. E não falo dos astrônomos que não encontraram evidências disso, mas falo das pessoas que dizem que o Neburu está a caminho. Especificamente, divulgaram que esperavam ver o planeta em 2009 e o mundo inteiro deveria estar vendo-o agora. Ainda mais se fosse se aproximar o bastante para ter a interação, ainda mais em 2012. Não existe planeta Neburu, não há nenhum objeto dessa natureza vindo em nossa direção e que vá nos causar problemas. Uma das principais teorias é a mudança do polo magnético, onde o polo norte e o polo sul se inverteriam. O norte seria o sul e o sul seria o norte. Eu não sou uma pessoa muito científica, mas isso não parece muito bom. Estamos vivendo uma mudança dos polos agora e é resultado dos eventos que acontecem na Terra. Quando comecei meu site, os polos estavam fora cerca de 4 graus, pelo que me lembro. Acho que agora estamos a 30 graus do norte verdadeiro nesse momento. Os polos estão mudando. É verdade, os polos estão mudando. Grande coisa. Os polos mudam há milhares de anos. E não acho que acontecerá essa mudança drástica em 21 de dezembro de 2012, em que eles mudariam mais do que já mudam. A suposta inversão catastrófica da Terra nos seus eixos, ou no campo magnético, ou qualquer tipo de mudança da Terra, é algo que as pessoas falam há décadas. É mais uma dessas noções românticas que querem induzir ao medo e a catástrofes sinistras em nossas conversas. E faz parte desse evento de 2012, porque é só mais uma forma da natureza nos causar problemas. É tudo lindo e perfeito, mas não há nada que sugira que haverá uma mudança polar em dezembro de 2012. Todo esse fenômeno de 2012, a ideia de que o mundo vai acabar em 21 de dezembro de 2012, vem do calendário maia. Há vários outros fatores ao redor disso que as pessoas consideram. Nostradamus, ou a mãe Shipton,
ou no I Ching, o livro chinês das mudanças, muitos dizem que 2012 é um ponto final para eles também. Nostradamus é colocado no meio de tudo. Ele é onipresente, sempre que estiver preso em uma questão, parece que Nostradamus tem a resposta. Nostradamus, em suas previsões, não citou datas e há dúvida se realmente eram profecias. Ele não menciona 2012 em nenhum momento. Se quiser esclarecer algo, pode tentar transformar as profecias dele no que você quiser e pode ajustar até que tenha o que você espera. Com o alinhamento dos planetas, o alinhamento dos polos, as erupções solares, a única coisa é que isso já aconteceu antes e o mundo não acabou antes. Ocorreu uma erupção solar que chamaram de Solar Max anos atrás e o mundo não acabou. Então, são fenômenos naturais que acontecem em nosso mundo, em nosso universo, mas não é o fim do mundo. Estendendo o tema, o fenômeno de 2012 infiltrou-se até nos fundamentalistas cristãos. Há livros falando sobre o fim do mundo em 2012 e que Cristo vai voltar, baseado no calendário maia. Há histórias sobre como divindades antigas voltarão de um planeta chamado Neburo em algum lugar do sistema solar. Então, existe um salto na concepção do tipo de fenômeno. É como se as pessoas sentissem que, se estiverem lidando com dois mistérios e juntá-los, vão acabar explicando os dois, mas isso não é verdade. Há uma profecia na Bíblia de que nos últimos dias, na geração em que o Messias voltará, ela cita uma expressão estranha de que doutores sentiriam comichão nos ouvidos, ou seja, querendo novas coisas, desejando novos caminhos. Mas essa não é a crença dos cristãos tradicionais ortodoxos, acreditar em algo novo. Então acho que isso criou motivação para que cristãos entrassem nisso porque é novo. É algo do qual se pode falar e ninguém tinha ouvido sobre isso, mas a verdade é que não se baseia em fatos. Contradiz as escrituras, o senso comum, a ciência e o próprio povo maia. Em Código da Bíblia, o que fizeram foi pegar o Torá, os primeiros 5 livros do Velho Testamento, as letras dos hebreus, e colocaram em uma grande matriz, ou tabela, e usando computadores fizeram o que é conhecido como letra equidistante sequencial, onde você acha palavras, pula o mesmo número de páginas de cada uma, trabalhando o texto para trás, para frente, diagonalmente e em todas as direções. Dessa forma, você era capaz de encontrar esses tais códigos escondidos na Bíblia que preveriam eventos futuros. O problema disso é que Drosnin disse que era o ano de 2007. Ele adiantou. Disse que em 2007 seria o fim do mundo e tudo isso, mas não aconteceu. O Código da Bíblia 2 diz que em 2012 será o fim, mas para mim, se alguém previu algo e não aconteceu, não devemos mais dar ouvidos a ele. Essas sociedades atuariais e todos os testes mostraram que os códigos funcionam, mas só funcionam quando se sabe o que já aconteceu e analisa. Então, o que se confirma é que somente Deus seria o autor da Bíblia, mas não deu a ninguém os códigos secretos, inclusive sobre 2012. Aquelas pessoas que acreditam em 2012 usaram isso porque supostamente encontraram nesse código da Bíblia que nesse ano a Terra seria aniquilada, e acho que não precisamos olhar os códigos da Bíblia para prever o futuro. Eu não gosto da ideia desses códigos porque Deus nos deu a Bíblia para ler, para entender o que diz e seguir aquilo. Não precisamos procurar mensagens ocultas. Jesus nunca nos orientou a usar códigos na Bíblia. Os apóstolos nunca usaram códigos nas Escrituras e não se poderia fazer isso até as últimas décadas, quando surgiram os computadores. Eu tive um conhecido professor antropólogo, David Mayberry Lewis, da Universidade de Oxford, que me disse quando eu saí para fazer minha primeira pesquisa de campo em antropologia: bom, você sabe como isso funciona. Se tiver uma teoria, achará os fatos para encaixar. Mas todos esses eventos ocorrendo juntos, eu acho que aumentam nas pessoas a ideia sobre 2012 e aumentam a ansiedade que as pessoas têm sobre isso. Mudança de polos magnéticos, erupções solares cataclísmicas, Nostradamus, Código da Bíblia. O que todas essas coisas têm a ver com o calendário maia talhado na rocha? O importante é que, sendo verdade ou não, as pessoas continuam ouvindo. Ainda aparecem nas manchetes. Um site público da NASA chamado Pergunte ao Astrobiólogo, eles receberam milhares de perguntas sobre o planeta X, ou planeta Neburo, que supostamente estaria em rota de colisão com a Terra marcada para 2012. Como diziam em Arquivo X, a verdade está lá fora.
O problema é que muitas pessoas estão desesperadas para acreditar em alguma coisa e se agarram a qualquer coisa. Fascinação pelo fim dos tempos. É previsível, eu digo por quê. Porque vivemos numa cultura materialista, antes de tudo. Uma cultura construída sobre a cobiça e o materialismo. Há pouco tempo, começamos a perceber que o materialismo é vazio. E depois que você alcança isso, para onde você vai? O único lugar para onde iria é o misticismo, de alguma forma. É o apelo da nova era, é o apelo de todas essas coisas estranhas. As pessoas querem saber o que vai acontecer e muitas pessoas foram convencidas por figuras misteriosas como Nostradamus, como o I Ching, o livro chinês das mudanças, ou o calendário maia. Preferem essas coisas místicas porque muitas delas não fazem demandas como a Bíblia faz. Quando se acredita na Bíblia, acredita que há um Deus que nos fez. Contamos com Ele e contamos em conhecê-lo e em viver da forma que Ele quer. Muitas pessoas não ligadas ao ocultismo estão esperando essa data porque acham que algo grande vai acontecer. É empolgante para elas. Querem abraçar a mudança com o mundo à beira do desastre. Vemos o que acontece no Oriente Médio. Há revoltas em todo lugar, guerras e rumores de guerra, terremotos acontecendo em grande quantidade e mais devastadores. Muitos dos sinais da Bíblia que Jesus disse que prevaleceriam nos dias finais, antes de seu retorno, já acontecem ao redor do mundo. E quando isso acontece ao mesmo tempo em que as profecias ocultas do passado previram uma grande mudança no planeta, chama a atenção de muita gente. A questão é o que faremos com as informações. É óbvio que alguma coisa vai acontecer. O relógio, obviamente, está correndo. Nossa situação no planeta é muito similar à dos Estados Unidos com sua dívida. Não é sustentável. Tivemos os terremotos no Japão, tivemos os tsunamis. Isso tudo é real. Todos estão vendo e sabem disso. Então, há uma agitação crescente, dependendo do ponto de vista, sobre a influência do homem no meio ambiente e como esses tipos de mudanças climáticas e apocalípticas esperam de nós. Houve uma pesquisa na revista Newsmax, há alguns anos, que diz que 20% dos americanos acreditam que o mundo vai acabar nas próximas décadas. E não são cristãos, apenas 1 entre 5 pessoas. Eu acho que, na verdade, há um tipo de angústia coletiva de que o mundo cairá em um colapso sem fim e que coisas como 2012 e outras datas parecem encaixar nisso tudo. Vimos isso no ano 2000. A humanidade tem mentalidade de rebanho. O que uma pessoa faz, eu vou fazer. Adolescentes mais ainda, porque eles querem se encaixar. Eles não querem ser deixados de lado. Então, se elas veem entre suas amizades nos anos 2000 que as pessoas estão aí estocando comida nos porões e comprando geradores e estocando materiais de emergência médica, isso vai ganhar uma dimensão maior. É fascinante para as pessoas pensar que, na verdade, todos os pesadelos horríveis que tiveram em suas vidas estão, na verdade, levando ao final da própria vida. Mas tenho pensado em como isso dá chance às pessoas. É controverso o que eu vou dizer agora. Eu acho que dá às pessoas a chance da união. Acho que traz um sentido de conexão com o outro, o que acho que se perdeu radicalmente na sociedade atual. Se vamos morrer em 2012, estamos nessa juntos. Meu livro está em 24 idiomas e não é um fenômeno americano, mas na China, na Coreia, Polônia, Rússia, as pessoas se preocupam com essa data. Elas acreditam que algo grande acontecerá nessa data. É como a confirmação das profecias de que algo vai acontecer nessa data. Melhor antes de dezembro de 2012. É mais que um fascínio. Eu acho que é algo nos corações dos humanos que quer conhecer o futuro, quer saber o que virá. Obviamente, se você tem família e pessoas que ama e responsabilidades ligadas a isso, se seu coração está ligado a essas pessoas e não quer que elas corram risco, então
Quando esse tipo de tragédias apocalípticas e dificuldades são descritas por certas pessoas, acho que acaba chamando a atenção de todos. Eu acho que é uma grande história. É uma história por si mesma. Como seres humanos, estamos procurando histórias. Nós vivemos através de histórias. Se você analisar a natureza das culturas, tudo é história. Se voltar às culturas mais primitivas, todas elas têm histórias e mitos como forma de organizar seu universo. Há jornais em mercados. Alguém precisa de uma história. Que tal uma sobre desastres? E começam a achar que um desastre está vindo. Há uma variedade de coisas que envolve as pessoas. As pessoas gostam de sensacionalismo e se a sociedade fornece algo fora do normal, as pessoas seguem como vagalumes para a luz. Gostam do sensacionalismo e, no caso de 2012, as pessoas gostam de datas marcadas, porque estamos perto dela e todos falam das previsões dos maias sobre o fim do mundo e temos uma cultura que produz um filme sobre 2012. Todas essas coisas produzem os rumores. Temos o History Channel, esse canal que produziu muitos programas sobre 2012. Existe uma histeria que vem desses filmes que é extremamente convincente e sedutor. As pessoas gostam de sentar em seus sofás e ver o horror. Esses filmes trazem à tona o nível mais baixo da humanidade em nós, em todos nós. Porque, claro, é um filme assustador sobre 2012. É uma calamidade após a outra. É correr do desastre, é correr da morte. Todos os momentos desse filme te colocam na beira do seu sofá. As pessoas ficam empolgadas com isso. Não sei porquê, mas ficam. Com a economia tão ruim de forma geral, elas procuram algo para se ater. Eu diria que é entretenimento também. Claro que os filmes são entretenimento e é um mecanismo de escape para elas. Entendo que aconteceu a mesma coisa durante a Depressão de 29, quando houve muito interesse nesse tipo de coisa. Eu vejo isso quando entro na internet. Eu posso ver quando alguém coloca um vídeo no YouTube sobre o fim do mundo em 2012 e centenas de milhares de pessoas o assistem. Mas as pessoas imaginam coisas como essas, as divulgam, o resto de nós fica sabendo e, como somos uma sociedade consumista, não pegamos informações em primeira mão, nem de segunda mão. Com sorte em terceira mão, não sabemos como avaliar esse tipo de coisa. O mundo pode ser uma coisa assustadora, sem rumo, imprevisível e caótica. Como seres humanos, estamos sempre tentando impor ordem e significado às coisas. Somos inventores de significados compulsivos. Então, você pega dois eventos aleatórios. Sabe que são coincidência, mas se você é ansioso ou se é adolescente, crédulo e ingênuo, vai parar de dizer, espera aí, não são aleatórios. Estão ligados. E como estão ligados a 2012. Então, viu? Eu te disse. Tivemos séculos de premonitores dizendo que o fim do mundo estava chegando. O fim do mundo é uma piada. Você vê isso em desenhos o tempo todo. Que maravilha. Se temos um calendário que termina naquela data, então é o fim do mundo. O fato de não analisarmos isso de forma crítica nos permite que sejamos persuadidos pelo romance, pelo mistério, de forma que essas coisas tenham qualidades miraculosas. O coração humano nunca perderá a atração pelo miraculoso. Mas, às vezes, são colocadas de forma que não são úteis. Com a chegada dos anos de 1984 e 1988, houve uma intensa especulação sobre o que essas datas trariam. Governos controladores, grandes levantes mundiais, a volta de Cristo. E, claro, passamos de 1990 a 2000. Lembram do ano 2000? Medo do colapso tecnológico e levantes econômicos. Agora temos 2012. Grandes filmes como 2012, O Dia Depois de Amanhã, dezenas de livros e documentários, centenas de artigos servem para alimentar a expectativa de eventos calamitosos. O que isso faz à sociedade? Como isso afetará nosso comportamento até o dia 21 de dezembro de 2012? Isso pode causar algum evento significativo? Repercussões da publicidade apocalíptica. Do ponto de vista cultural, não importa se os cientistas estão certos, dadas as preponderâncias do foco nesta data, ela acabou se tornando
uma data importante, assim como o final do nosso milênio foi uma data importante. Havia muitas pessoas com medo do mundo acabar quando passássemos de 1999 para 2000. E hoje temos milhões de pessoas no mundo todo achando que o mundo acabará nesse dia. Hoje, meu site recebe 5 milhões de visitas por mês. O filme, por si só, ajudou até certo ponto. Mas acho que as pessoas não gostavam do que eu tentava dizer a elas. Liam sob outra perspectiva e recebi cartas de pessoas dizendo serem Deus e Jesus. Essas cartas eram registradas, recebi e-mails de ódio e ameaças de morte. Eu dei uma entrevista por telefone para a Fox News com uma famosa jornalista, uma senhora muito inteligente, muito sofisticada. Na verdade, ela queria que eu falasse basicamente sobre minhas crenças sobre o futuro, à luz de 2012. Mas no final da entrevista, ela perguntou se eu achava mesmo que havia verdade em 2012. Eu vi que na mente dela havia uma dose de incerteza. Aquilo me atingiu pela primeira vez. Se alguém fosse muito cético sobre essas coisas, muito sofisticado, muito inteligente, poderia ter esse tipo de pensamento em sua mente, de que talvez isso tenha a ver com o que vemos no mundo. Isso me despertou para o fato de que muitas pessoas devem pensar assim. As pessoas tomam decisões hoje baseadas no que elas pensam do amanhã. Muitas pessoas que acreditam que o mundo vai acabar nesse dia, aquelas que acreditam tomarão medidas drásticas, mesmo que não acreditem que o mundo vai acabar. Acreditam que algum cataclisma vai acontecer. Elas vão construir um abrigo antibombas no jardim de casa ou estocar comida e bebida para sobreviverem. É claro, pode levar a algum tipo de histeria e muitos dependem do que se baseia nessa histeria. Um exemplo foi o ano 2000, que foi uma forma de histeria. Todas as pessoas inteligentes do mundo deveriam acreditar que é mais um comentário das expectativas de leitores de autores de ficção que vieram com essa ideia e que era nisso que os maias acreditavam, calculavam e pensavam que aconteceria com eles. As pessoas acreditam no que querem. Não faz diferença para elas ou para o mundo. Mas às vezes fica perigoso, como o fenômeno Hale-Bopp, onde os seguidores do culto foram impelidos a cometer suicídio. Acho esse tipo de perigo preocupante. Uma das coisas que estamos procurando é organizar uma exposição mundial de preparação para 2012, que basicamente seria uma feira para o público em geral, em que teríamos todo tipo de palestrantes, mas também exibidores em várias categorias, de abrigos de sobrevivência à comida reserva, sementes, ferramentas, todo tipo de informação, DVDs e esse tipo de coisa, onde as pessoas aprenderiam como sobreviver no pior dos casos. Eu estava em uma conferência e um jovem disse: Irmão Perkins, eu vou morrer em 3 anos. Eu só tenho 3 anos de vida. Eu perguntei: como assim? Ele disse: o mundo vai acabar em 2012. Ele disse que ia viver a vida, que ia festejar, que ia viver a vida como ele queria. Se você acredita que é para isso que estamos destinados, então acho que pode dizer: por que eu vou fazer qualquer coisa na minha vida? Vou ser passiva, assistir o calendário e esperar pelo fim da minha vida. Esse é o problema que eu tenho com essa ideia de que vamos todos morrer em 2012. Não podemos fazer mais nada. Não temos que fazer nada além de esperar essa data do calendário. Acho isso perigoso. A qualquer momento, se um grupo pequeno de pessoas imagina que o fim dos tempos é iminente, cria-se um potencial para os comportamentos irracionais. E comportamento irracional é perigoso. Pessoas se machucam quando fazem coisas que são loucuras. Uma pessoa que divulga que haverá um terremoto daqui uma semana acha que necessariamente não tem relação com aquilo se o terremoto não acontecer. Mas essas pessoas não falaram com os pais que ligaram para o Observatório Griffith ou com as crianças em casa, ansiosas com isso que ouviram no noticiário, no Facebook ou na internet. Imagine o caso de uma garota de 17 anos que está se formando no colégio e que vai tentar a faculdade no ano que vem.
Ela decide não ir porque está convencida de que o mundo vai acabar. Ela não precisa entrar na faculdade no ano que vem. Mas os pais estão tentando que ela trabalhe no verão, mas ela se pergunta, por que eu não preciso? Agora, a preocupação que em 2012 haverá mais suicídios de adolescentes porque não haverá futuro. Infelizmente, sempre haverá pessoas que caem nessa história. Elas venderão seus bens, doarão de forma imprudente a outras pessoas. Elas não vão completar seus estudos acreditando de uma forma tola que não há razão para isso, porque o mundo vai ser destruído e não há motivo para construir uma casa ou se casar, ter filhos ou terminar a faculdade. Essa é a tragédia do falso apocalipse. Olhando do ponto de vista do meu site, tenho muitas pessoas entrando em contato sobre o que querem fazer, o que precisam fazer e o que deveriam fazer para se prepararem para 2012. Acho que há muitas pessoas com sérios problemas sobre esse evento. Acho que veremos muitos cultos comportamentais aparecendo. Acho que já existem muitos cultos em torno desse tema que apareceram e que podemos ver coisas muito ruins acontecendo em um futuro próximo. Há uma explosão de vendas no negócio de abrigos subterrâneos e de todos os tipos. As pessoas estão gastando centenas de milhares de dólares para conseguirem um abrigo em 2012. Existe um projeto na Rússia hoje que visa construir abrigos subterrâneos para 2012. O que é isso? Elas não dão uma razão específica para isso, mas elas estão fazendo. Algo vai acontecer em 21 de dezembro de 2012, mas coisas acontecem todos os dias. A questão é se as pessoas manipularão os eventos para que pareça algo estranho. A questão é se os eventos que acontecerem nesse dia serão interpretados diferentemente. Há pessoas muito céticas e teorias dentro do reino das conspirações de que o governo fará certas coisas que nos farão acreditar que alguma coisa vai acontecer em dezembro de 2012. Então, se acontecer outro terremoto, digamos no Japão, o que você e eu consideramos uma coincidência, provavelmente será visto como prova. Eles dirão, haha, viram? Eu estava certo, vocês são os loucos. Então, chamamos isso em psiquiatria de pensamento mágico. E isso é parte da condição humana, que é sempre tentar dar sentido às coisas. Ao nos aproximarmos de dezembro de 2012, se disserem que há muita atividade solar, que há mais agitação no mundo, ou algum desastre financeiro, ou coisas assim, as pessoas vão apontar para aquilo, entrar na coisa e dizer que é exatamente do que haviam falado. Sempre lembro que um mês antes da data dos maias, no fim de 2012, teremos eleições presidenciais nos Estados Unidos e isso pode levar a muitas pessoas pensarem que o apocalipse chegou. Eu acho que, independente das opiniões pessoais ou visões de vida, o que importa é o filtro com o qual verão os dias que antecedem esse dia específico. Infelizmente, a mídia ajudará porque eles terão suas manchetes, os plantões e histórias horríveis sobre a opinião das pessoas. Mas se você olhar bem, não há notícia, há uma opinião. Mas eu acho que a audiência vai assistir passivamente e serão tumultuadas e manipuladas para acreditarem coisas que não são fatos. Isso é aterrador. Eu acho que é óbvio que os antigos maias não fizeram previsões sobre dezembro de 2012. Marca o fim de uma era e o solstício de inverno, mas, além disso, é tudo especulação. E é claro que os maias modernos não estão preocupados com o fim do mundo. Como um arqueólogo maia colocou, eles se preocupam com a chuva. Sobre o final dos tempos, essa parte do painel oeste do templo de inscrição de Palenque fala sobre o aniversário da ascensão do grande rei Pakal. Isso vai acontecer no ano de 4772. Não é o tipo de previsão que se faz se acha que o mundo vai acabar em 2012. A Bíblia faz suas próprias previsões sobre o futuro. Muitas delas são muito específicas, mas o que dizem sobre os antigos maias e o ano 2012?
profecias da Bíblia? Eu não vejo nada na Bíblia que indique que essa data de 2012 seja de alguma forma profética, mas haveria coisas proféticas que ocorreram e que estariam nas Escrituras? Bem, sim, veremos que há coisas vindo em nossa direção no horizonte, de que a Bíblia fala claramente. Mas sobre essa data, falando do fim do mundo, vinda de Cristo ou qualquer coisa, não há menção sobre ela lá na Bíblia. Até onde sei, todas as previsões sobre 21 de dezembro de 2012 originam-se do campo do ocultismo. Podem ser os maias, os druidas ou os antigos chineses. Quando se estuda essas sociedades, percebe-se rapidamente que estiveram profundamente envolvidas em ocultismo, práticas satânicas, e a Bíblia tem muito a dizer sobre o envolvimento com o oculto. Em Deuteronômio, capítulo 18, existe uma passagem que fala de Deus alertando enfaticamente aos israelitas para evitarem as práticas de circular por nações que tivessem práticas ocultas. Ele era radicalmente contra qualquer sacrifício humano, qualquer forma de adoração ou previsão, qualquer tipo de mágica ou bruxaria. De fato, a Bíblia nos mostra que ninguém sabe sobre o fim dos tempos. Jesus disse isso claramente. Disse que o céu e a terra passariam, mas suas palavras não. Até o dia e a hora que ninguém sabe, nem mesmo os anjos ou o Filho, mas somente o Pai. Eu digo isso porque quando alguém afirma uma data para a vinda de Cristo ou o fim do mundo, pode ter certeza que não será nesse dia. Jesus repreendeu os chamados líderes religiosos de seu tempo, porque eles olhavam para as nuvens no céu e previam o tempo. Mas os chamou de hipócritas e disse que não poderiam discernir o tempo, porque não discerniam os sinais dos tempos. Mas não foi uma repreenda só para aquela geração. Acho que ao ler essas palavras, concluímos que pode ser uma repreensão para muitos dessa geração que se auto-intitulam cristãos. Não podemos mais conviver com esse tipo de atitude tranquila de que a vida vai continuar assim mais 100, 200 ou 300 anos. O Senhor virá em breve. Essas coisas vão acontecer. Será um tempo de turbulência, tempo de mudanças. Há algumas organizações, especialmente nos Estados Unidos, que são mal preparadas para entender, muito menos para lidar com isso. Devem se preparar para as mudanças que virão, porque nossos problemas não são financeiros, são sintomas. Nossos problemas são morais e o colapso cultural está vindo para ficar. Então, é por isso que o calendário maia é normalmente o ponto da discussão sobre 2012. Mas a verdade é que o caminho entre o agora e esse ano será mais turbulento do que as pessoas imaginam. Tudo o que vê ao seu redor, as pessoas que você conhece, todos os eventos que acontecem, tudo aponta para a mesma direção. E é a mesma direção que a Bíblia previu que ao nos aproximarmos do final das eras, quando chegarmos ao final dos tempos, os crentes serão arrebatados e todos os outros eventos se encaixarão em um tipo de padrão que foi previsto nas Escrituras. As tribulações do período apresentam todo tipo de cataclismos, todo tipo de sinais no Sol, na Lua e nas estrelas, e é tudo perfeitamente consistente com todas as previsões seculares. Jesus disse em Lucas: e haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra a angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. Esse capítulo fala sobre 2012. Ele está vindo. Que ideia absurda. Ele está voltando, e isso é a maior surpresa do planeta Terra, que virá também. Não sugiro que virá esse ano ou no próximo, não me entendam mal. Mas acho que não falta muito, porque está tão bem descrito e há tantos aspectos da convergência do cenário bíblico com o nosso conhecimento atual da história humana. Eles andam juntos. O clímax está vindo. Não em 2012, exatamente, mas no futuro próximo. A Bíblia diz que depois do arrebatamento haverá um tempo de tribulação no mundo, haverá muita revolta. E há muitas passagens na Bíblia que descrevem essa época de cataclismas e dificuldades para o mundo. Os que acreditam em 2012 vão à Bíblia e encontrarão essas passagens e vão dizer que a Bíblia descreve tudo isso e que está falando sobre 2012.
O grande problema com o que fazem é que, da minha perspectiva, é que eles fazem mal suas escolhas. Eles tiram da Bíblia o que se encaixa no que querem e descartam o restante. Como, por exemplo, no livro do Apocalipse. Usarão as passagens sobre os cataclismas e dirão que será em 2012. Mas se começar a mostrar as passagens sobre Jesus Cristo e sua volta à Terra, eles não vão querer ouvir absolutamente nada sobre isso. Temos esses 66 livros que chamamos de Bíblia, escrita por 40 pessoas diferentes em um período de quase 2000 anos, que agora temos especialmente como uma especialidade em sinais e informações. E descobre-se que é um pacote interativo, que todo número, todo detalhe está lá feito por desígnio. E uma vez que você experimenta e entenda e absorva, mudará a sua perspectiva, porque você percebe e se confronta com a realidade de que aquele desígnio veio de outras épocas, de outros tempos. É sempre muito fascinante que as pessoas acreditem nessas coisas que não têm muita credibilidade e que não acreditam na Bíblia. E na Bíblia há 500 profecias que se realizaram totalmente. Há cerca de 1000 profecias na Bíblia e cerca de 500 delas se realizaram. A Bíblia tem um registro comprovado que podemos testar. Sempre que sou questionado sobre por que acredito que a Bíblia é a fonte certa, digo que é porque a Bíblia é a profecia. As profecias da Bíblia nos dão um registro de eventos que podemos ver. Lemos profecias de centenas de anos atrás e que literalmente passam à frente de nossos olhos. Antes de Cristo ser crucificado, havia 300 profecias que o indicavam o Calvário. 120 destas, especificamente, foram cumpridas. Então, se essas profecias cumpriram-se literalmente como a palavra de Deus previu séculos atrás, há outras profecias sobre o futuro, em que Cristo faz parte, ou o milênio. A segunda vinda de Cristo aconteceu no final das tribulações. São profecias literais que devem ser cumpridas. O que encontramos nesses profetas seculares como Nostradamus, Mãe Shipton e outros sobre 2012 é que eles são vagos ou contraditórios. Ou, se citam especificamente 21 de dezembro de 2012, não há base científica ou profecia paralela com a Bíblia. E em todos os casos em que isso foi feito antes, falharam completamente na precisão deles. A verdade é que nunca poderemos prever o futuro, não importa como. Deus nos disse o que estaremos fazendo agora 2000 anos atrás. Então, quando falamos disso agora, paramos para perceber que ele disse poderíamos fazê-lo, mas não deveríamos inventar isso. Só pode ter sido Deus. Jesus disse, eu vou-lo disse agora antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Estamos vivendo num tempo em que a nação de Israel voltou à história mundial, que foi uma profecia dada por Deus. Tenho livros na minha coleção escolar de antes de 1948, quando Israel tornou-se uma nação, mas permaneceram na palavra de Deus e disseram que Israel voltaria à história mundial. Muitos dos meus colegas riram, porque, do jeito que estava, Israel nunca voltaria. Mas, baseada na palavra de Deus, Israel é uma nação hoje. É uma prova real. Acredito que a palavra de Deus é prova textual de que podemos acreditar na Bíblia acima das previsões posteriores, que são falsas. A palavra de Deus está disponível, mais disponível para mais pessoas no planeta Terra, do grego original ao hebreu, sem que se conheça grego ou hebreu como base de informação, em versões de bolso. Então o acesso à verdade nunca esteve tão disponível. E não nos deixa mais desculpas. Cada um de nós tem a responsabilidade de encontrar a verdade, e ela não está no calendário maia. Os antigos maias estavam à frente do seu tempo. Suas realizações e conhecimentos são incríveis. Mas, como em Roma, na Grécia Antiga, Pérsia ou várias outras civilizações, seu império caiu e está desaparecido da história. Isso mostra que não importa quem você seja ou o que conquistou, o futuro é desconhecido, é imprevisível e vai além do nosso controle. Esqueça o que vai acontecer em 21 de dezembro de 2012, não sabemos o que acontecerá amanhã. Eu acho que a questão é desperdiçarmos menos tempo imaginando o que vai acontecer em uma data particular e mais tempo pensando em como fazer o melhor no tempo que nos foi dado.
Há coisas que podemos fazer agora para melhorar nossas vidas. Vamos nos ocupar com isso. Eu posso estar errada. Em 2012, eu posso dizer que o barco afundou, que eu estava errada, mas até esse momento, se isso acontecer em algum momento, eu quero estar viva e desperta. Nós não temos promessas para hoje. Não temos promessas para amanhã. Estamos aqui respirando hoje, mas não há promessas entre o futuro e o momento atual. Nós não precisamos esperar até uma data, algum calendário de um povo antigo para, de repente, decidir que deve haver um Deus e que coisas vão acontecer. 2012 virá e passará, na minha opinião, e teremos muito trabalho a fazer. Temos um mundo moribundo e que não tem esperança. E, como as escrituras dizem, a seara é grande, mas poucos os cefeiros. Vamos nos preocupar menos com datas e anos e mais com os assuntos do Senhor. Para estar totalmente pronta para o arrebatamento, a pessoa tem que ser crente em Jesus Cristo. É a única qualificação que alguém deve ter para estar no arrebatamento, ter Jesus Cristo como seu Salvador. A Bíblia diz que Deus mandou Jesus, mandou o seu Filho, para morrer por nossos pecados. Ele ressuscitou e perdoou a todos, e tudo o que temos a fazer para alcançarmos a vida eterna e ter um relacionamento com Deus é aceitar o perdão total que Ele nos deu na cruz. Precisamos praticar o que pregamos e acreditar muito, com fé firme, de que o que Jesus disse é verdade, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai senão por Ele. Se Ele retornará em breve, possivelmente em nossa geração, as Escrituras mostram que quando víssemos os sinais dos tempos, saberíamos que estamos mais perto. Acredito que está chegando essa hora. Se for o caso, então precisamos viver como se fôssemos nossos últimos dias e dar nosso máximo a Deus.